Olha, o médium Divaldo Franco, muito conhecido no meio espírita, é um grande palestrante, muito conhecido no meio espírita. Ele tem dado umas declarações, no mínimo, chocantes, que eu vou colocar aqui a minha opinião, o que é que eu penso sobre isso, tá? Veja bem, o Divaldo Franco ele já tem se declarado apoiador do Bolsonaro, né? É um indivíduo conservador, assim como grande parte do movimento espírita, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, o Divaldo Franco ele fez uns questionamentos contra a prisão, por exemplo, dos terroristas bolsonaristas que invadiram os três poderes, os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro, quebraram tudo, né? Quebraram o STF, Congresso Nacional, o Senado, o Palácio do Planalto. Então fizeram a maior bagunça do mundo. Na opinião do Divaldo Franco, a prisão desses bolsonaristas que ele não considera terroristas, a opinião dele é que está errada a prisão desses bolsonaristas, dessas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar, quero dar a minha opinião sobre isso, porque é uma questão muito séria. Acho que é um posicionamento equivocado. Eu vou ler aqui a reportagem da revista Fórum para traçar aqui os meus pontos de vista aí, ok? Médium Divaldo Franco dá declaração sobre terroristas bolsonaristas. Em julho de 2022, o líder espírita foi homenageado por Bolsonaro com a insígnia da Ordem do Rio Branco, em reconhecimento por seu trabalho social. Então veja só, bolsonarista, o conhecido médium Divaldo Franco, deu declarações chocantes durante palestra pública realizada na Mansão do Caminho, no dia 9 de fevereiro. A Mansão do Caminho é exatamente a instituição dele, que ajuda inclusive várias crianças, várias pessoas de rua. O vídeo circulou nas redes nesta quinta-feira 16. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da instituição criada por ele. Grupos espíritas criticaram o posicionamento do líder nas redes sociais. Divaldo defendeu os responsáveis pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que ele não chama de terroristas, quando vândalos, apoiadores de Jair Bolsonaro, depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. A desfaçatez, como nós encaramos as coisas feitas pelos poderosos e silenciamos, ele começa a falar assim, vou repetir uma frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda, o que me preocupa, não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons, começou o médium. Quer dizer, para lacrar, ele já usou uma frase do Martin Luther King e, na verdade, ele faz uma apropriação indevida dessa fala do Martin Luther King, que lutava a favor dos negros, né, do seu povo, contra o racismo nos Estados Unidos. Veja só, então, a gente já vê que ele distorce essa parte aí, vou mostrar por quê. Estamos vendo, aí ele continua, estamos vendo as leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Como é que pegam pessoas na rua, colocam no ônibus e levam para a cadeia? Ah, mas são terroristas. Mas ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada, prosseguiu Divaldo, desconsiderando o grau de violência empregado pelos terroristas em Brasília.
mil e tantas pessoas, crianças de colo de 80 anos, idosos de 80 anos, e não sensibilizou. Em seguida, atacou jornalistas. A imprensa nem toca no assunto, porque desagradava seus patrocinadores. Isso é o que preocupa. Por quê? Para não nos incomodar, acrescentou. E aí, a comunidade espírita critica o apoio de Divaldo Franco a Bolsonaro. Divaldo Franco fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em setembro de 1947. Em 1952, o líder espírita iniciou, junto com Nilson de Souza Pereira, a Fundação da Unção do Caminho, obra social localizada no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na Bahia. Durante o mês de julho de 2022, durante a visita de Bolsonaro à instituição, Divaldo recebeu do ex-presidente a insígnia da Ordem do Rio Branco, em reconhecimento ao seu trabalho social. A comunidade espírita, à época, criticou a posição bolsonarista de Divaldo Franco. Então vamos lá aos fatos e as palavras aí do Divaldo Franco, questionar alguns pontos aqui. Primeira coisa, o seguinte: Divaldo Franco é espírita, é bolsonarista. Ser bolsonarista neste país hoje é uma coisa preocupante, apesar de que nem todo bolsonarista é extremista radical, né? Ou seja, na verdade, eu já estou usando uma tautologia aí, né? Extremista e é radical. Nem todo bolsonarista, com outras palavras, é canalha, é terrorista. Mas apoiar o Bolsonaro e esses terroristas bolsonaristas, nesse momento, é ignorar todo o absurdo feito por Bolsonaro e todo o absurdo, ações terroristas praticadas pelos bolsonaristas logo após as eleições que deram a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, que é o nosso presidente da República, ok? Então vamos lá. O Divaldo Franco, ele critica a prisão dos bolsonaristas terroristas, que ele não considera terrorista, como se todos fossem vítimas, todos fossem bonzinhos, e que a justiça, mais precisamente, ele não fala, né? mais precisamente o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, está cometendo absurdos. Aí eu digo, absurdo, senhor Divaldo Franco, é o que o senhor está afirmando. É a sua defesa vergonhosa a Bolsonaro e aos atos terroristas, ok? E eu digo mais, tá? Antes de continuar, eu fui espírita, fui inclusive palestrante espírita, me afastei do espiritismo por não concordar com as diretrizes espíritas, por não concordar com visões conservadoras e preconceituosas que se encontram na doutrina espírita, ou pelo menos por parte de alguns espíritas, alguns líderes espíritas. Então, eu me afastei do espiritismo por não concordar com atitudes de determinados líderes e com a linha conservadora do espiritismo, que ignora a materialidade histórica que leva a sociedade a situações muito complicadas, situações de desigualdade, de pobreza, de miséria, e que não se justifica simplesmente, por exemplo, questão de pobreza, miséria, desigualdade,
se voltando para questões espiritualistas, interpretações muitas vezes distorcidas, que existe pobre porque está pagando por alguma coisa. Isso é uma coisa absurda. Mas aí vamos lá. Então, o posicionamento do Divaldo Franco em relação a esse ponto aqui, ele está equivocado. Equivocado porque as pessoas que foram presas, certo? Essas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro de 2023, elas não estavam fazendo oração, elas não estavam pacíficas, pelo contrário, elas estavam cometendo atos de vandalismo, defendendo a derrubada do presidente eleito democraticamente, desrespeitando a Constituição brasileira e, por sua vez, o Estado democrático de direito, e mais ainda, querendo a derrubada do Estado democrático de direito, querendo a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e querendo um golpe militar porque o candidato deles, o senhor Jair Bolsonaro, perdeu as eleições. Então, senhor Divaldo Franco, o senhor está redondamente equivocado. Eu não vou falar má fé, o senhor está redondamente equivocado. Primeiramente, o seu posicionamento é um posicionamento que não deixa de ser vergonhoso, covarde, quando não reconhece a situação do país nesse momento histórico, onde tivemos um acirramento de posições, um enfrentamento, um desrespeito por parte dos bolsonaristas e do senhor Bolsonaro, um desrespeito à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Portanto, dizer que essas pessoas que estão presas estavam sem fazer nada, estavam apenas pacíficas, são pessoas de bem, isto é um equívoco, isto é uma mentira, certo? É uma mentira e a sua posição, senhor Divaldo Franco, como um líder religioso de grande influência na sociedade brasileira, principalmente no meio espírita. Eu reconheço o seu trabalho social. Eu reconheço as suas ações voltadas para o bem de pessoas pobres, de crianças abandonadas. Isso eu reconheço. Mas não reconheço, não concordo com o seu posicionamento a favor desses terroristas bolsonaristas, porque isso significa passar pano para o fascismo. O seu posicionamento é um passar pano para o fascismo. Por que um passar pano para o fascismo? Vou dizer por quê. Essas pessoas boazinhas que estão presas, que o senhor diz que são boazinhas, elas quebraram tudo que encontraram nos prédios dos três poderes, queriam a derrubada do Estado Democrático de Direito, queriam a derrubada, a prisão dos ministros do STF e queriam um golpe militar, porque perderam as eleições. Isto não é democracia. Essas pessoas boazinhas, que o senhor acha que são boazinhas, vou reportar alguns pontos. No dia do Natal, quando se comemorava o nascimento de Jesus Cristo, uma dessas pessoas boazinhas, cidadão de bem, junto com mais dois cidadãos cidadãos de bem,
que são verdadeiros canalhas, terroristas, 3 pessoas, 3 desses cidadãos de bem, colocaram bomba num caminhão tanque de combustível que ia para o aeroporto de Brasília, na direção do aeroporto de Brasília. A intenção desses cidadãos de bem era explodir o aeroporto de Brasília para provocar a intervenção militar por meio de uma GLO para derrubar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Se tivesse acontecido o que planejaram, e graças a Deus não aconteceu, no mínimo umas 200 pessoas, no mínimo 200 pessoas iriam morrer, ficar em pedaços com a explosão do caminhão, carregado de combustível. Essas pessoas que o senhor está defendendo que são boazinhas. Então isso significa passar pano, entendeu? E mais, no dia 12 de dezembro de 2022, quando ocorreu a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva e do Geraldo Alckmin, nesse dia 12, essas pessoas boazinhas que o senhor está defendendo invadiram a sede da Polícia Federal, depois saíram às ruas de Brasília queimando ônibus e afrontando pessoas. Nenhuma dessas pessoas que fizeram todo o terrorismo nesse dia, nenhuma delas foi presa. Nenhuma delas foi presa naquele dia 12 de dezembro, porque houve, com certeza, algum comando que proibisse que prendesse esses cidadãos de bem, ok? Portanto, quando o Senhor defende essas pessoas boazinhas, crianças, adultos, idosos, como se fosse tudo, aí olha, prenderam crianças, prenderam idosos. Se tinha crianças, as crianças foram levadas com os pais e as crianças depois foram liberadas. E se tinha crianças ainda, cadê as responsabilidades desses terroristas bolsonaristas que colocaram em risco a vida das crianças? Esses pais que colocaram em risco a vida das crianças. Cadê, senhor Divaldo Franco? Cadê? Que exemplo esses pais têm a dar a essas crianças que foram levadas no dia 8 de janeiro de 2023 para quebrar o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o Senado, o Supremo Tribunal Federal? Que exemplo esses pais têm a dar a essas crianças? Isso não tem nada de pacífico. Isso é ato terrorista, canalha. Esses atos dessas pessoas do dia 8 de janeiro que quebraram tudo lá no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, no Senado. Teve uma velha, inclusive, uma velha da cidade de Tubarão, que ela disse com todo orgulho que até cagou lá dentro. E disse que agora ia pegar o Xandão. Depois que foram ver a folha corrida dessa senhora, que tem mais de 60 anos, acho que 67 anos, ela foi presa por tráfico de drogas, por aliciamento de menores, e tem até processos dela que tentava ludibriar o INSS para conseguir uma aposentadoria. Portanto, essas pessoas que estão presas, foram presas 1.500, hoje tem
em torno de 900 pessoas, 900 e poucas pessoas que foram presas. Elas estão lá porque elas têm que ficar presas, porque elas colocaram em risco o Estado Democrático de Direito, elas vandalizaram, elas desrespeitaram as pessoas, a democracia, as pessoas que votaram, que deram a vitória a Lula como presidente da República, e elas são um mau exemplo para a sociedade. Essas pessoas estão presas, essas pessoas que estão presas, elas vão ser tratadas conforme a lei e vão pagar conforme a lei. Diferente do que aconteceu na época da ditadura militar, essas pessoas não vão ser torturadas, não vão ser assassinadas, tá? Não vão. Portanto, senhor Divaldo Franco, acho que o senhor, antes de falar besteiras, tá? Antes de falar estas besteiras, olhe o que de fato, veja o que de fato aconteceu nesse país a partir da eleição de Bolsonaro em 2018. Esse senhor que o senhor defende, Bolsonaro, ele é defensor de tortura, certo? E o senhor sabe disso. Se tiver dúvidas, o senhor encontra, inclusive, vídeos ainda na internet do Bolsonaro defendendo tortura e morte dos seus opositores, dos seus inimigos. Esse senhor Bolsonaro, ele defende tortura aqueles que ele considera os seus opositores, seus inimigos. No dia do impeachment da Dilma, que foi um verdadeiro golpe, esse senhor que o senhor defende, ele gritou aos quatro cantos da Câmara Legislativa, elogiando um indivíduo chamado Coronel Brilhante Ustra. O senhor sabe quem foi o Coronel Brilhante Ustra? Foi um dos maiores torturadores da ditadura militar, certo? Este senhor, torturador durante a ditadura militar, torturou a Dilma Rousseff quando era militante de esquerda que lutava pela democracia. E este senhor Jair Bolsonaro, que o senhor defende, ele gritou o nome do Brilhante Ustra, estufou o peito para dizer: viva o Coronel Brilhante Ustra, o terror da Dilma Rousseff. Ele encheu o peito como se estivesse dizendo a coisa mais bela, a oração mais bela do mundo, para um torturador que torturava mulheres grávidas, que torturava mulheres da forma mais abjeta possível, que colocava insetos, ratos na vagina das mulheres, que dava porrada, que colocava no pau de arara, que colocava na cadeira elétrica e que torturava as mães na frente de crianças. Este senhor, que o senhor Divaldo Franco defende, este sim, o senhor precisa rever os seus posicionamentos, rever os seus conceitos. O senhor é um líder religioso, um líder espiritualista, que tem uma grande responsabilidade nessa sociedade. E eu reconheço o trabalho que o senhor tem feito, como já falei, mas eu fico indignado com esse posicionamento que o senhor dá nesse momento, chamando esses terroristas bolsonaristas que colocaram em risco a sociedade brasileira, que defendem armas no lugar de livros, que falam em Deus, pátria e família, e que deixa, por exemplo, no caso, o governo Bolsonaro deixou
no mínimo 570 crianças indígenas morrerem de desnutrição por causas evitáveis. Enquanto isso, uma ONG evangélica apoiada por esse governo Bolsonaro recebeu quase 1 bilhão, recebeu 870 milhões para fazer algum trabalho de apoio aos Yanomamis. E praticamente nada fizeram, pelo menos para salvar a vida de crianças inocentes. Então, o seu posicionamento é um posicionamento, senhor Divaldo Franco, é um posicionamento perigoso, é um posicionamento covarde, entendeu? É um posicionamento covarde porque o senhor desconhece, ignora todas as maldades praticadas pelo governo Bolsonaro e praticadas também por esses terroristas bolsonaristas que queriam a destituição do Estado Democrático de Direito, que queriam um golpe militar porque não aceitaram a derrota do seu candidato chamado de mito e capitão de Deus. Ok? Então, foi exatamente por esses posicionamentos desse tipo do Senhor que eu me afastei da doutrina espírita. Tenho muitos amigos, conheço pessoas maravilhosas na doutrina espírita. E sei que tem muitas pessoas boas. Mas passar pano para absurdos, para atos terroristas, passar pano para pessoas governantes que esculhambaram esse país, que fizeram desse país um inferno nestes 4 anos, que praticamente levou à destruição de grande parte das principais políticas que vinham sendo adotadas pelos governos anteriores, como no caso do PT, de incentivo às universidades, de apoio à saúde, de regularização da saúde, de vacina para todos, tá? Sem contar inclusive com a preocupação em tirar as pessoas, milhares de pessoas, da pobreza e dar condições de vida para as pessoas pobres, exploradas. O principal objetivo do presidente Lula é que o pobre tenha a garantia de pelo menos 3 refeições por dia, do café, do almoço e do jantar, e que sejam tratadas com dignidade. Portanto, para esse vídeo não ficar muito longo, eu considero essa sua fala, esse seu apoio aos terroristas bolsonaristas que fizeram o que fizeram no dia 8 de janeiro de 2023, eu considero um verdadeiro absurdo. Isso não tem nada a ver com o que o Evangelho prega, com os ensinamentos de Jesus, ok? Então não desfaça tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito, inclusive, para as pessoas pobres, para ajudar as pessoas pobres, com esse apoio aos terroristas bolsonaristas e com apoio a um governo que, graças a Deus, foi derrotado nas urnas, um governo que se demonstrou fascista, belicista, odioso, desrespeitador, misógino, genocida, desrespeitoso em tudo que se possa imaginar no que diz respeito aos direitos humanos, ok? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, é só isso. Depois farei mais para falar sobre o seu posicionamento em favor dos bolsonaristas e do Bolsonaro, que é um verdadeiro absurdo. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas novidades, comente, compartilhe e divulgue o nosso canal. Compartilhe esse vídeo
e dê a sua opinião, ok? E até o nosso próximo vídeo.